Este final de semana, o mundo vai parar para celebrar a Páscoa cristã. Mas você sabia que a Páscoa existe antes de Cristo? Mais duas perguntas. Por que ovo de Páscoa? E por que um coelho? Sem querer gerar polêmica num momento tão importante da fé cristã, eu fui lá pesquisar e trouxe algumas informações para você. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marta, sou psicóloga artesã, dona da marca Mimos da Marta, uma marca que produz artesanato sustentável. Eu crio joias, acessórios e objetos de decoração feitos a partir do reuso de cápsulas de café, CDs, vidros, entre outros objetos. Eu sou apaixonada pelo meio ambiente e pelo ser humano. Tudo que tem a ver com comportamento humano me atrai muito. E como eu sou curiosa, quis saber um pouquinho mais sobre esse momento histórico e sobre esse comportamento específico do ser humano. Vem comigo? A celebração da Páscoa cristã inclui uma série de rituais. Então nós temos as procissões, a comunhão, a encenação dos últimos momentos de Cristo, que a gente chama a Paixão de Cristo, o compartilhamento da refeição em família e até a caça aos ovos de Páscoa. Mas como eu disse, a Páscoa antecede a morte de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A Páscoa, como a maioria das pessoas conhecem, é celebrada pelos cristãos no mundo inteiro e ela nos relembra a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Isso é nos contado na Bíblia, no Novo Testamento. Porém, a Páscoa ela tem suas raízes em celebrações de primavera de povos muito antigos. E eu estou falando da primavera do hemisfério norte, não do hemisfério sul, porque a Páscoa acontece no outono, aqui no Brasil e no hemisfério sul. Mas eu estou falando dos eventos das celebrações de primavera que aconteciam no hemisfério norte. Essas celebrações ocorriam em várias culturas antigas, germânicas e outras. Elas celebravam a renovação, a fertilidade. Lembrando que eu falei da primavera. Primavera, retorno da vida, reflorescimento, né? O mundo fica verde novamente, esperança de vida nova. Páscoa também é celebrada pelo povo judaico, é o Pessah. Não sei se eu falei certo, desculpa. Tá? Que significa passagem, que relembra o momento da passagem dos filhos de Israel pelo Mar Vermelho durante o êxodo do Egito. Os textos do Velho Testamento da Bíblia nos contam que num dado momento onde os filhos de Israel, os judeus, estavam aprisionados, eram escravos no Egito, eles sacrificam um cordeiro perfeito e colocam seu sangue na porta, no umbral da porta, para que o anjo da morte, ao passar, não leve seus primogênitos. Esse é um dos episódios que vai culminar na liberdade deles no êxodo do Egito. Se você viu o filme Moisés, do cajado, Mar Vermelho, conta essa história narrada pela Bíblia, do Velho Testamento. E a celebração de Páscoa judaica tem a ver com esse momento. Mas a Páscoa judaica e a Páscoa cristã normalmente não acontecem no mesmo momento. Por quê? Porque a Páscoa judaica segue o calendário judaico, que a gente já está num ano muito mais avançado do que o calendário cristão, que é o gregoriano. No calendário cristão, a Páscoa acontece 40 dias após a quarta de cinzas, que se refere muito ao equinócio de primavera do hemisfério norte. Então, com o advento do cristianismo, a gente passa, a maior parte da população, né, passa a celebrar a Páscoa cristã 40 dias depois da quaresma, né? 40 dias após a quarta-feira de cinzas. E ao longo desses anos todos se agregaram outros valores de outras celebrações. Então, por isso
a gente tem o ovo de Páscoa, o coelho e o coelho. Vou falar agora um pouquinho. O coelho, quando a gente pensa em coelho, o que a gente lembra? Um monte de coelho. Que coelho se reproduz, que é uma beleza. E ele traz isso. O coelho é um símbolo de fertilidade, de renovação. Lembra que eu falei que a Páscoa era uma celebração antiga, que tinha a ver com a primavera, com renovação, com fertilidade? O coelho é um desses exemplos. E aí ele foi incorporado à tradição cristã, porque a gente fala de fertilidade, de nova vida, tem tudo a ver com ressurreição. Então, o coelho veio para agregar, junto com a ressurreição de Cristo, essa ideia que a Páscoa dá de renovação, de nova vida, de fertilidade, de proliferação de bons atos, de depois de um luto, de ficar quietinho, de ficar entristecido, a vida floresce novamente. E principalmente aqui nas culturas ocidentais, ele é marketing para a Páscoa. Você entra nas lojas de departamento, você vai ver o quê? O coelho com o ovo de Páscoa. Então, vamos falar um pouquinho do ovo de Páscoa? O ovo traz a mesma coisa que o coelho: fertilidade, renovação, nova vida. E ele vem de tradições antigas também. Então, persas, egípcios, romanos, reza a lenda que eles trocavam ovos decorados para se presentear naquelas outras cerimônias de primavera, né? E aí eles trocavam para desejar boas coisas para as pessoas. Então trocavam, presenteavam-se com ovos decorados. Na Idade Média, a cultura de decorar, pintar os ovos de galinha se tornou muito popular. E com o passar dos tempos, os ovos evoluíram de ovos de galinha para ovos de chocolate, que fazem a festa de todo mundo, né? Porque não é só a criançada que gosta de ovo de Páscoa, não. Tem muito adulto que gosta de ovo de chocolate. E daí surgiu também uma tradição, né, de se esconder os ovos de Páscoa e as crianças irem procurar esses ovos, né? Hoje são de chocolate, né? Eu lembro que quando meu filhinho era pequeno, eu fazia com farinha de trigo, com a mãozinha, fazia a patinha do coelho pela casa inteira, e ele ia seguindo essas patinhas até achar o seu ovo de Páscoa. Então essa é uma tradição que foi agregada à Páscoa cristã e que traz também o mesmo sentido de renovação, de fertilidade, de nova vida, de esperança. Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho da Páscoa, eu quero aproveitar para desejar para você, independente da sua fé, que você aproveite esse feriado, já que a gente está aqui no Brasil, né, seguindo o calendário gregoriano, independente da sua fé, da sua religião. Você aproveite esse feriado com as coisas boas que ele tem, momentos de reflexão, momentos para você pensar nos seus hábitos, o que você pode melhorar, o que você pode descartar, e que o domingo de Páscoa seja um domingo realmente de renovação, onde você olhe para você e tome ações para ser um ser humano melhor. Beijo, feliz Páscoa e até a próxima.